Se você tem distensão abdominal, digestão lenta, gases, se sente pesado após as refeições, você deve assistir esse vídeo até o final, que eu vou te dar todas as dicas de como eliminar esse desequilíbrio e de como eliminar esse sintoma da sua vida. Então vamos lá. Primeira coisa, a distensão abdominal, ela tá relacionada com alimentação, tá? E assim, não adianta você tomar, se entupir de antigases, porque isso não vai resolver seu problema. O que vai resolver seu problema é eliminar todos os alimentos, excluir todos os alimentos que podem estar causando esse desequilíbrio na sua digestão, no seu trato gastrointestinal como um todo, porque uma vez que a sua digestão não está boa, o seu intestino também não vai estar funcionando adequadamente. Então esse vídeo serve para você que tem esse desequilíbrio, e esse desequilíbrio, ele é um dos mais comuns, ele atinge 20% da população adulta, e já está relacionado sim a alergias e intolerâncias, a deficiências na produção de enzimas no pâncreas, a doenças celíacas e ao FODMAPs. Eu não sei se você já ouviu falar sobre o FODMAPs, mas eu também vou citar aqui o que significa essa dieta FODMAPs. Então assim, uma vez eu estava num restaurante, fui almoçar com uma amiga, e a gente pediu ali o prato, comemos, conversamos, tudo lindo. E de repente, eu olho pro lado e eu vi ela abrindo o botão da calça. Aí eu falei, amiga, que é isso? Que tá acontecendo, né? A gente tá no meio de um restaurante, né? Segura a onda aí, vergonha, né? Já pensou? Aí ela falou, Bia, toda vez que eu como, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu tenho essa sensação de inchaço, de gases, de digestão lenta, de distensão abdominal, minha barriga fica muito inchada e isso causa muito desconforto, me dá sonolência, eu fico cansada, eu engordei, ela falou inclusive, né? Eu falei, provavelmente, claro que você deve ter engordado, porque isso é um processo que pode deixar o metabolismo mais baixo, né? Deixar o metabolismo funcionando de uma maneira mais baixa, e isso faz com que acumulamos mais toxinas e acumulamos também gordura, porque todo carboidrato, quando não é queimado, ele vira uma gordura. Expliquei ali para ela, né, algumas dicas de como ela poderia colocar no dia dela para excluir, para eliminar esse sintoma. E ela, nossa, eu tô para ir em você faz tempo. E aí ela marcou e a gente fez um trabalho lindo. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: quando você sente que você já tá com esse processo no seu organismo, isso já está gerando um processo inflamatório por conta de uma deficiência enzimática ou por conta também de alimentos que você ingere, que o seu organismo não tem enzimas suficientes para quebrá-lo, e esse alimento se transforma numa toxina. Quando a gente tem essa sensação de distensão abdominal, né, inchaço, 90% é alimentação. Provavelmente você apresenta alergia ou intolerância a algum alimento. Você também pode apresentar uma deficiência na produção de enzimas no pâncreas. Você também pode apresentar um intestino não funcionando muito bem, um intestino com baixa absorção de nutrientes, uma desbiose intestinal, que é o aumento das bactérias patogênicas, né, o aumento das bactérias ruins, que elas podem subir pelo intestino delgado até o estômago, dificultando a produção de ácido clorídrico estomacal, que é a principal
um principal metabólito para começar o primeiro processo de quebra de alimentos, né? Começa assim, se você não tem uma produção adequada de ácido clorídrico no seu estômago, que a função dele é quebrar alimentos e também serve como um protetor, o ácido clorídrico também tem outra função, que é proteger o organismo de não deixar que bactérias, fungos, parasitas entrem dentro do organismo, além, né, da quebra do alimento que ele faz, né, por isso que ele tem que ser ácido. E quando o ácido clorídrico do estômago não está ácido, quem vai fazer a quebra desse alimento vai ser o intestino sobrecarregando esse órgão. Isso já gera um processo inflamatório em todo o trato gastrointestinal. Outra condição que pode estar acontecendo com você é você apresentar também doença celíaca. Isso já é outro diagnóstico, tá? Eu tô falando de sintomas, eu não tô falando de doenças. Isso seria um outro tópico, porque também é um assunto muito rico, então vale uma atenção maior, tá? E então, assim, eu já falei da baixa produção de ácido clorídrico, eu já falei de alergias e intolerâncias que podem estar sobrecarregando o seu sistema imune. Já falei da disbiose, que é uma alteração da microbiota intestinal e na absorção também de nutrientes. E falei também da questão de absorção de nutrientes, numa deficiência também de absorção de nutrientes, gerando um processo inflamatório, causando, assim, quando a gente também tem uma diminuição de absorção de nutrientes, isso pode também causar outros desequilíbrios, desencadear outros desequilíbrios, tais como anemia, um aumento de peso, uma deficiência de um hipotiroidismo, pode causar anemia, um hipotiroidismo clínico, todas as doenças relacionadas com deficiências nutricionais. E além disso, quando não absorvemos os nutrientes certos, desequilibra todo o organismo, obviamente. Voltando no intestino, essa distensão abdominal, ela também pode impactar o intestino. Se você tem o intestino uma hora solto, uma hora preso, ou até mesmo apresenta pedaços de comida nas fezes, esse sintoma também está relacionado à sua digestão, tá? Porque o trato gastrointestinal, ele é um órgão inteiro. Ele começa na boca, o processo digestivo com a amilase, e termina no intestino delgado. E o intestino grosso é o que faz a evacuação das fezes. Então, ele é um órgão inteiro. Não dá para cortar, vou tratar só do estômago ou tratar só do intestino. Quando a gente fala de distensão abdominal, a gente também tem que ter um olhar integrado para o intestino, porque é um órgão inteiro, tá? E quando um deles está desequilibrado, o outro estará também. Então não adianta só tratar o intestino ou só tratar as enzimas ou o seu pH estomacal, tá? Tem que tratar ele como um todo. Bom, então, vamos lá. Alergias e intolerâncias alimentares. Qual que é a diferença? Alergias alimentares, elas são mediadas pelas imunoglobulinas e temos uma reação imediata após o consumo desse alimento. Os alimentos mais comuns que podemos apresentar reações alérgicas são os ovos, leite de vaca, amendoim, laticínios, camarão, frutos do mar. Tá? Esses são os alimentos que mais causam alergias imediatas e que causam mais reações alérgicas imediatas. Quais são os sintomas? Coceira, mas isso é imediato mesmo. Comeu, já vai, se você for alérgico, você já vai apresentar alguma reação.
Então essa reação pode ser coceira, ou ficar vermelho aqui no peito, pode ter até um fechamento de glote, uma falta de respiração, palpitação. Então, assim, essas são alergias mediadas por imunoglobulinas E. Alergias mediadas por imunoglobulina G, elas são mais difíceis de ser detectadas, porque chamamos de alergias tardias. E essas alergias, quando alguém tem essa alergia tardia, os sintomas irão aparecer após 2 semanas, 3 semanas. Então fica muito difícil descobrir qual alimento essa pessoa é intolerante ou não, tem alergia tardia ou não. Por isso que na clínica a gente faz um mapeamento, até com testes de alergias, para detectar qual alimento esse indivíduo é alérgico efetivamente ou não. Então temos testes de alergia até de 126 alimentos, que mapeia todos os grupos de alimentos e com o grau de alergia que essa pessoa pode ter. As alergias tardias, elas também causam distensão abdominal, digestão lenta, elas não têm aquela reação imediata de coceira, dor de cabeça, fechamento de glote, não, outros sintomas que a gente olha aqui no olhar clínico. Quando o paciente apresenta intolerância ou alergia tardia, são outros sintomas, tá? E o maior deles é distensão abdominal, digestão lenta, flatulência, cansaço, fadiga, inchaço, retenção líquida e aquela sensação de que o alimento está falando com você após 2 horas após a refeição que você fez. Outro sintoma também que pode ocasionar, que vai impactar o intestino. O intestino pode prender ou soltar, tá? Eu falei também de doenças relacionadas com esses sintomas, mas assim, a doença celíaca, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn é um outro assunto, tá? São assuntos, doença de Crohn, síndrome do intestino irritável e doença celíaca fica para outro vídeo. Então, alergias e intolerâncias. Então, o que acontece? Na alergia tardia, acontece que temos aí uma deficiência de enzimas para quebrar, por exemplo, a proteína do trigo, que é o glúten, né? Então, essa proteína, ela vira uma proteína alergênica que pode inflamar todos os enterócitos, inflamar toda a microbiota intestinal, dificultando a absorção de nutrientes, diminuindo o metabolismo, aumentando o peso, causando diarreias ou constipação. Agora eu vou falar de intolerâncias, que são as alergias tardias. São mais de 126 alimentos que mapeamos no teste de intolerância e como eu disse, é muito mais difícil detectar porque essas reações alérgicas elas aparecem depois de 2 semanas, 3 e até mesmo 4. Os alimentos que mais causam as intolerâncias alimentares são os alimentos que carregam proteínas, e essas proteínas podem se tornar tóxicas quando mal digeridas ou não quebradas pelo intestino. Então vou falar dessas proteínas. As mais comuns, os alimentos mais comuns que as pessoas apresentam intolerâncias são os ovos, todos os produtos provenientes de produtos lácteos, queijos e leite de vaca, amendoim, alguns tipos de castanha do Pará, vem então os ovos, todos os laticínios, tá? Porque, vou fazer um parênteses aqui, tem muita gente que é intolerante à caseína e não à lactose. Prestem atenção, a caseína, ela é um carboidrato, tá? Ela é o açúcar do leite de vaca que
acontece o seguinte: a pessoa se torna intolerante por uma deficiência de lactase, que é a enzima que quebra a lactose. Então, esses produtos que você vê, sem lactose, não é que ele é sem lactose, você pode reparar no rótulo. Ele é adicionado da enzima lactase. É a mesma coisa que você consumir um produto normal com lactose e em seguida tomar a enzima lactase, que você pode encontrar em qualquer farmácia. Isso é uma questão. A outra questão é o indivíduo que é intolerante à caseína. O que é a caseína? É a proteína do leite de vaca. Então, essa proteína é uma molécula muito grande que, quando entra no nosso organismo, as pessoas que fazem o alto consumo de produtos lácteos, elas podem desenvolver sim uma intolerância à caseína por conta de uma deficiência da enzima que quebra essa caseína no organismo, no ser humano. Quem tem essa enzima é o bezerro, né? O leite de vaca é feito para um bezerro crescer. Ele é riquíssimo em hormônios IGF-1, tá? Que é para fazer o bezerro crescer. É riquíssimo em caseína, tá? Que também está destinado a fazer um animal bebê crescer e ficar de um tamanho de boi ou uma vaca. Então, esse fluido, né, que é o leite de vaca, muitas pessoas confundem em intolerância à lactose e não tem nem ideia que é a caseína que pode estar causando essa distensão abdominal, essa digestão lenta, o seu intestino ficar preso ou ficar solto, ou até mesmo apresentar pedaços de comida, de alimento nas fezes. E é muito interessante porque nós não temos essa enzima. Quem consome muito leite de vaca ou queijo pode estar causando sim essa intolerância alimentar e pode ser o gatilho de todos os desequilíbrios e sintomas que você pode estar sentindo ultimamente, que ao longo do tempo, tá? Pode afetar até o sistema nervoso central, afetar a saúde da produção dos seus hormônios, da tireoide, por conta que essa proteína não digerida, ela vai se tornar uma toxina, ela vai desequilibrar a qualidade da sua microbiota intestinal e uma vez que desencadeia uma disbiose, também é a porta para outros desequilíbrios orgânicos, tá? Então, assim, como que a gente faz para melhorar? Então, aqui eu vou te dar a dica de como que você vai fazer a partir de hoje, de como melhorar e eliminar esse problema da sua vida, porque isso é um problema. Quando eu como alguma coisa que eu já sei que eu não digiro bem, que é farinha branca, eu sei que eu vou passar mal. Gente, é horrível essa sensação, né? Imagina quem tem isso toda hora, por ano, sempre. Pode afetar até a qualidade do sono, o seu humor, a sua tolerância ao estresse. Além disso, todo mundo ao seu redor, né? Porque uma vez que você está irritado, as pessoas que você convive, vendo você assim, também elas vão ser impactadas, né? Então anotem, vamos lá. Eu vou falar então agora de como você vai eliminar esse problema da sua vida. Primeiro, você vai prestar mais atenção nos alimentos que você consome e quais você sente que não está caindo bem no seu dia a dia. Vamos começar a excluir todos os alimentos que você mais consome 2 vezes por dia. Por exemplo, se você come queijo branco 2 vezes por dia, comece por ele. Se você come pão mais de 2 vezes por dia, café da manhã, lanche, e seu jantar, ao invés de ser comida, outro lanche, elimine também o pão. Outra dica, iogurte, eu começaria
tá? A eliminar, a excluir tudo que é lácteos, tá? Porque a maioria da população apresenta intolerância à caseína ou à lactose por um alto consumo desse produto e por uma deficiência de enzimas para quebrar essas proteínas, enfim. Ovos. Ovos também pode desencadear distensão abdominal, sim. O ovo, ele carrega avidina com alto consumo de ovos, essa avidina pode desencadear um processo inflamatório, alterando aí a sua microbiota intestinal e impactando também na sua digestão, causando digestão lenta, sensação de pesada, de inchaço, de cansaço, de retenção hídrica, tá? Outro alimento também muito comum aqui que sai no teste de intolerância é o amendoim e as castanhas, tá? Eles também carregam proteínas que podem estar sendo mal digeridas pelo seu organismo, e uma vez que você exclui, você vai sentir que ou seu intestino funciona melhor ou sua digestão também tá melhor, né? Ovos, leite, queijo, amendoim, glúten, os grãos, né? Os grãos. Quais grãos? Mas Nutri, quais grãos? Como assim eu vou viver sem grão, sem arroz, feijão? É isso que você tá me falando? Olha só, se você tá num processo inflamatório que está impactando na sua digestão, no seu intestino e provavelmente no seu humor, no seu sono, o que você prefere? Claro que é excluir esses alimentos, não é para sempre, é até equilibrar todo esse trato gastrointestinal, equilibrar a produção enzimática, melhorar a absorção de nutrientes no seu intestino. Como? Colocando prebióticos, colocando os probióticos, excluindo alergênicos, colocando antioxidantes. Então, assim, é uma estratégia nutricional que vai reequilibrar o seu organismo provavelmente por muito tempo. Então, vale a pena esse sacrifício. No começo, sim, é difícil, lógico, qualquer mudança é difícil, mas a sua qualidade de vida vale muito mais, vale tudo. Sua qualidade de vida vale quanto? Excluir por 40, 30, 40 dias, 3 dias, você que vai sentir, né? Então aqui para você que tá me vendo, você pode começar a excluir por pouco período, por 3, 4, 5 dias e colocar novamente esse alimento, e aí você vai sentir se ele caiu bem ou se caiu mal. Vamos falar agora de Food Maps? Ok. Que eu falei lá aqui no começo do vídeo, o Food Maps são alimentos, tá? São carboidratos que o organismo não consegue digerir por uma deficiência enzimática ou por um outro processo inflamatório, e que também pode ser a causa do seu desequilíbrio no trato gastrointestinal, que pode ser a causa da sua distensão abdominal, intestino preso, diarreia e tudo já que eu já falei aqui. Aonde estão presentes os Food Maps? Nos grãos, no grão de bico, no feijão, no iogurte, no leite de vaca, no mel, no xarope de milho. Eles estão em grande quantidade na família das leguminosas, que são os feijões, feijão branco, feijão carioca, grão de bico, lentilha, tá? Outro grupo de alimentos que carregam Food Maps são as farinhas, farinha de trigo, farinha de grão de bico. Então, os Food Maps também estão presentes no aspargo, no brócolis, na alcachofra, no alho poró, beterraba, cebola, couve-flor, quiabo, shimeji, shiitake e vagem. Das frutas, as frutas que mais carregam, tá? Porque também tem um score aí, um nível de o que carrega mais, o que carrega menos. Então eu tô falando dos alimentos que mais
apresentam food maps que mais carregam food maps. Então, das frutas, maçã, manga, melancia, abacate, nectarina, pêssego, banana, pera e uvas. Das oleaginosas, tá? Também as oleaginosas, algumas carregam também o food maps, que são as castanhas, castanha do Pará, do caju e pistache. Então, gente, como que a gente faz com os food maps? Também você vai fazer essa estratégia de exclusão. Você vai excluir e depois você vai recolocar, reintroduzir na sua alimentação e vai perceber a diferença na sua digestão, se melhorou ou não, e o que melhorou mais, se foi o intestino, se foi a sua digestão, se foi a azia, se foi o estômago, enfim, você vai perceber porque o organismo dá sinais, ele fala com a gente. Então ele fala com você, é porque no dia a dia a gente tá tão louco, tão corrido, que a gente não percebe mais o que tá acontecendo com o organismo. Ele dá sinais de que alguma coisa não está indo bem, que não caiu bem, seja o que for, seja um medicamento que você tomou, uma comida que não caiu bem, uma bebida. Ele vai falar com você e se você estiver atento, você vai escutar e vai conseguir fazer por você mesmo essa estratégia. Que é esse meu intuito aqui, é ensinar você a trabalhar, a escutar o seu organismo e a desenvolver isso dentro de você para você se cuidar de uma maneira nobre, de uma maneira que você consiga fazer essa leitura, né? Muito lindo isso. Então, gente, deixa eu ver se eu falei aqui de todos os food maps, tá? Eu até anotei aqui, porque é bastante coisa. Os grãos integrais, centeio, todas as leguminosas, iogurte, queijo de cabra. Então, o que acontece? Os food maps, eles podem também impactar aí na digestão, em todo o trato gastrointestinal, porque eles são carboidratos que o organismo também fica com uma deficiência de enzimas e não consegue digerir e quebrar esse alimento, causando uma fermentação. Então ele fermenta, você pode reparar que os feijões para muita gente dá distensão abdominal na hora e causa gases, porque ele começa a fermentar no intestino, tá? Gente, é maravilhoso quando eu faço aqui a estratégia, a intervenção nutricional com a detoxificação. Então, na detox, é muito nítido que em uma semana o paciente volta com tudo isso alinhado, com todo o trato gastrointestinal perfeito, com a digestão boa, com o intestino funcionando melhor, tá? Então, numa intervenção que é colocado a detox, né, a detoxificação, primeiramente eu faço todo o mapeamento, né, toda a anamnese nutricional para analisar quais os alimentos que esse indivíduo está intolerante ou causando alguma alergia ou causando algum desequilíbrio, tá? Como eu já falei aqui. E aí eu faço a detox. E a detox é maravilhosa, tá? Para todo mundo que tem, todo mundo mesmo que tem esse sintoma. Porque na detox a gente coloca alimentos prebióticos, probióticos, exclui os alergênicos, coloca antioxidantes, coloca mais fibra, exclui industrializados. Então, uma vez que a gente alinha todo o processo enzimático, alinha a produção de ácido clorídrico no estômago, coloca as enzimas para melhorar ainda mais esse processo e coloca os nutrientes corretos no intestino para esse organismo começar a absorver ainda mais os nutrientes, tratou, curou. E assim, vale, de quanto que vale? Muita gente fala, eu não vou conseguir ficar uma semana sem comer queijo. É o que eu mais escuto aqui. Só que, gente, depois que passa um dia e vê a melhora,
passa o segundo dia, melhorou mais ainda, e só vai melhorando, é gradativo, né, esse processo, a pessoa tem até medo de comer depois, porque depois em algumas pessoas eu recoloco o alimento novamente, porque tem gente que não quer ficar sem mesmo, e né, é um equilíbrio. Então assim, não é para excluir para sempre, tá? É para reorganizar, para reequilibrar o organismo como um todo, e depois você vai poder comer com equilíbrio esses alimentos que você gosta, que você se sente bem, né? Então assim, por curto prazo, tratou, aí depois você vai poder comer com equilíbrio, uma vez a cada 2 dias, depende aí cada um vai sentir o que vai ser melhor, tá? Porque uma vez que você já entende o que cai bem e o que não cai bem, você por você mesmo vai poder fazer essa inclusão e essa exclusão toda vez que você sentir que, então tá, voltei a comer queijo, vou dar um exemplo. Aí voltou a comer queijo uma vez a cada 2 dias, aí de repente você já tá comendo todo dia de novo, sem perceber, no automático. Aí você vai saber que é o queijo, novamente, que está causando essa distensão abdominal, e você vai excluir por você mesmo, porque você já entendeu o processo, você já entendeu o seu organismo, como ele funciona, e você já sabe o que está fazendo mal para você, para sua qualidade de vida, para o seu metabolismo, né? Porque também assim, gente, começa ali por uma distensão abdominal. Quando você vai ver, já engordou, já tá tomando remédio, já tá dormindo mal, já tá com insônia, já tá com TPMs, TPMs, assim, máximo grau. Então, assim, é uma bola de neve, tá? O que eu quero dizer aqui, não existe milagre, né? Então, quando a pessoa tá comprometida no tratamento, os resultados são incríveis e são pensados a longo prazo. Tudo que é imediato não funciona, tá? Então, assim, no processo de desintoxicação alimentar, é obrigatório excluir todos os alergênicos, porque eles que estão intoxicando o seu organismo e causando e o gatilho de vários desequilíbrios orgânicos. E uma vez que esses sintomas são preventivos, porque depois que aparece no exame de sangue, a doença já está instalada. Então vamos pensar a longo prazo. Quando você começar a sentir esses sinais e sintomas, preste atenção e cuide, porque isso pode ser o gatilho de uma doença crônica não transmissível no futuro. Tá? Então fica aqui a dica de hoje, tá? Então a dica de como tratar, além de excluir os alergênicos aí, os alimentos que você mais consome no seu dia a dia, que pode estar causando essa distensão abdominal, esse intestino preso, você também pode, além de excluir, colocar chá de hortelã, mas cuidado, preste atenção para não tomar ele muito quente, porque a temperatura muito quente também pode irritar a mucosa do seu estômago e piorar ainda mais esse processo. Então, assim, os chás são muito bem-vindos, tá? E também não adoce. Chá de hortelã, de menta, as ervas frescas também elas são calmantes, manjericão, hortelã, alecrim, lavanda também tem propriedades calmantes, a camomila. Também você pode colocar aí as frutas que eu não citei aqui. Também outra estratégia para melhorar o seu intestino é você colocar os probióticos e os prebióticos, tá? A chicória, os prebióticos, você pode colocar um prebiótico maravilhoso, que é a biomassa de banana verde. Ela é um prebiótico, tá? Que vai nutrir a colônia de bactérias boas do seu intestino,
aumentando a quantidade dessas bactérias e reequilibrando todo o meio. Isso vai ajudar na absorção de nutrientes, vai ajudar no bom funcionamento do seu intestino e até regular os indivíduos que apresentam constipação intestinal. É um superalimento. Outros superalimentos são as frutas vermelhas, são riquíssimas em antioxidantes, tá? Elas podem aí também ajudar, elas também ajudam na produção de enzimas que vai impactar na quebra de alimentos, que vai ajudar aí no seu processo de digestão. Bom, já falei dos chás, já falei dos probióticos, já falei da exclusão dos alergênicos e dos alimentos que você mais consome. Bom, então eu já falei, acho que eu já falei de tudo. Gente, então o que são food maps? Os food maps são da família dos carboidratos, dos monossacarídeos, oligosacarídeos e polióis, tá? Que podem ser fermentados pelo organismo, causando desconforto abdominal, dores abdominais, cólicas, distensão abdominal, gases. Então, assim, eles estão presentes nas leguminosas, que são os feijões, na cebola, bom, já falei. E vale ressaltar que indivíduos que apresentam e já têm doença de Crohn, doença celíaca e síndrome do intestino irritável, elas são mais sensíveis aos food maps. Então, para essas pessoas, esses indivíduos, esses alimentos devem ser excluídos mesmo da alimentação e com a orientação de um profissional que entenda do assunto, tá? E também é interessante falar aqui para você aprender que dentro desse grupo de alimentos ricos em food maps, nós temos 3 níveis, né? Os alimentos que carregam bastante, carregam bastante food maps, médio e pouco. Então também isso com um profissional capacitado e que entenda do assunto, ele vai poder te ajudar de uma maneira mais individualizada, né? Mesmo porque a gente faz os testes para ver qual o nível, né, que essa pessoa tem de alergia ou sensibilidade a essa substância, a esse componente. Gente, outra coisa aqui muito interessante. Os alergênicos mais comuns e responsáveis por 90% das reações alérgicas são provenientes do leite de vaca, queijo, ovos, amendoim, frutos do mar, trigo, soja. Então, assim, é muito, tá? É 90%, é muita gente com reação alérgica que se confunde. É muita gente com reação alérgica. E eu já coloquei aqui que essas reações alérgicas, elas começam na digestão, né? Com esses sintomas que eu já falei aqui. Então, vamos começar a cuidar aí da sua saúde. Então, assim, 90% das reações alérgicas estão relacionadas a esses sintomas, tá? Então, preste atenção no que o seu corpo está falando para você. Sinta, se conecte com o seu alimento, porque cada garfada, cada escolha pode determinar um gene, pode ser um gatilho ou para a saúde ou para sua doença. Então, hoje eu falei de como eliminar de uma vez por todas distensão abdominal, constipação, essa sensação de se sentir, essa sensação de inchaço, de fadiga, de pesado da sua vida.